Amém, boa noite. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela sua presença. Obrigado porque o Senhor nos cerca com bondade, com amor. Pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite, ministrar os nossos corações, que a sua boa palavra possa alcançar, Pai, o mais profundo do nosso íntimo. Possamos aprender de Ti, possamos aprender contigo. Transforma nossa mente, nosso entendimento. Ajuda-nos a receber a Tua palavra, para que ela frutifique dentro de nós, para que ela alcance o Seu propósito. Senhor, nós nos abrimos para Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite eu gostaria de uma mensagem bem breve, mas de fazer essa pergunta para você, né? E que é o tema também dessa palavra. O que Deus espera de mim? Fala isso para o seu irmão aí. O que você acha que Deus espera de você? Você já parou para pensar? Ou se fazer essa pergunta? O que Deus espera de mim? É possível ver 4 tipos de pessoas quando a gente faz esse tipo de pergunta, né? As pessoas que já sabem, as pessoas que acham que sabem, as pessoas que não sabem e as pessoas que não querem saber. Nós temos esses 4 tipos de pessoas. Mas mesmo que você nunca tenha pensado nisso, a gente possui uma identidade e aquilo que a gente faz é fruto de quem nós acreditamos ser. Jesus disse que a árvore boa, ela produz bons frutos. E a árvore má produz frutos maus. Ou seja, aquela identidade produz fruto de acordo com a sua crença, né? Em quem ela verdadeiramente é. E todos nós, a gente crê em alguma coisa. A gente tem valores que afetam a maneira como a gente vive a nossa vida. Talvez um valor que seja muito importante para você seja a integridade. Para outras pessoas, a família é um valor importante, às vezes até mais importante do que outros, né? Às vezes um estilo de vida de excelência. E esses valores, eles acabam determinando como a gente vive. A maneira como a gente interpreta o mundo, a maneira como a gente vê ao nosso redor, a nossa perspectiva. Os valores que nós carregamos, eles afetam, eles definem a maneira como nós nos comportamos. E quando a gente faz essa pergunta, o que Deus espera de mim? Talvez você tenha respostas para essa pergunta baseado nos valores que você considera importantes. Às vezes, quando você reflete sobre essa ideia, o que será que Deus pensa e espera a meu respeito? Às vezes, aquilo que vai ser a sua resposta é baseado naquilo que você aprendeu, às vezes nas tradições que foram te ensinadas, às vezes chavões que foram falados na igreja, e você repete aqueles chavões. E essas coisas acabam por definir e moldar a nossa perspectiva de Deus, daquilo que nós achamos que Deus quer de nós. E talvez muitas dessas coisas, dessas ideias, venham realmente do ensino da palavra, venham de experiências que talvez você tenha tido com Deus. O ponto cerne aqui, o cerne dessa questão é que muitas vezes nós acreditamos em certas ideias que não representam o coração de Deus para nós. Muitas vezes aquilo que a gente acha que Deus espera de nós não é aquilo que Deus espera de nós. E aí é que é o grande desafio. Como que nós aprendemos, como a gente avalia essas coisas. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês um pouco a respeito de como que nós podemos alinhar o nosso coração baseado naquilo que a Escritura, que a palavra de Deus diz, a respeito das expectativas de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém? Pastor John Piper certa vez afirmou o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Pensa nisso. Quantas vezes a gente não associa glorificar a Deus
com alguma coisa que a gente perde, com alguma coisa que nós precisamos renunciar. Pensa nisso. Se alguém chegar para você hoje e falar assim, como que você glorifica a Deus? Talvez o seu primeiro pensamento seja, o que eu preciso abrir mão, o que eu preciso renunciar para que Deus seja glorificado na minha vida. Mas esse pastor, quando ele fala isso, que Deus é mais glorificado em nós, quando a gente está mais satisfeito nele, isso diz respeito não a algo que nós estamos perdendo, mas diz respeito a algo que nós estamos encontrando. Deus é mais glorificado na sua vida, não quando você perde algo ou renuncia a algo, mas quando você encontra algo que vale mais do que todas as outras coisas. Esse pastor queria dizer que o nosso coração pode se encontrar num lugar e num estado de satisfação, de alegria, de prazer. E isso vai tornar a nossa vida um instrumento para a glória dele, muito mais do que simplesmente as coisas que você precisa renunciar. As coisas que você pode fazer sem essa alegria, sem esse prazer. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Salmos, no capítulo 37, a partir do verso 3. Flávio. Quero que você comigo nessa noite comece a pegar essas palavras que a gente vai estar lendo e colocar em confronto com as mentalidades, com as ideias que você tem a respeito do que Deus espera de você, amém? Então, Salmos 37, capítulo 37, versículo 3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Versículo 4, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, porque isso só leva ao mal. Porque os maus serão eliminados, mas aqueles que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém? Então olha o que Davi está dizendo aqui. Versículo 3. Confie e faça o bem. Versículo 4. Deleite-se no Senhor. Versículo 5. Entregue o seu caminho. Versículo 6, descanse e aguarde. Versículo 7, evite a ira e rejeite a fúria. O padrão de Deus, ele é diferente do que muitas vezes o padrão que nós acreditamos que Deus espera de nós. Aqui Deus não está pedindo coisas difíceis. Ele está dizendo, olha, confia no Senhor e faça o bem. Porque assim você vai habitar na terra e vai desfrutar a segurança. Olha, deleite-se, tenha prazer no Senhor. E Ele vai atender os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Quantas vezes nós não estamos agitados, nós não conseguimos descansar, nem aguardar com paciência, porque a gente vê o sucesso das pessoas, e ficamos transtornados, porque que isso não está acontecendo conosco. E aí o versículo 8 diz, por isso evite a fúria, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, porque isso só vai te levar ao mal. Os maus serão eliminados, mas aqueles que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Esse é um convite para a nossa fé, amém? O que Deus espera de você? Que você creia nele, que você confie nele, que você tenha prazer nele, que você descanse nele.
que você evite as coisas que te afastam dele. E aí Paulo, lá no Novo Testamento, ele diz que você precisa se manter firme. Vamos ler isso, 1 Coríntios, lá no capítulo 15, no verso 58. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E no capítulo seguinte, no capítulo 16, no verso 13, vai dizer assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, mas façam tudo com amor. Então perceba que nessa exortação de Paulo, nessa instrução, ele está dizendo assim, ó, você precisa se manter firme e não deixar que nada te abale. E esteja sempre dedicado à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não vai ser inútil. Essa é uma promessa. A promessa é que se você trabalhar no Senhor, se você se dedicar à obra de Deus, se você se preocupar em fazer o seu reino expandir, o seu trabalho não vai ser inútil. Não tem como ser inútil. Porque Deus é que torna útil todas as coisas, amém? E depois ele diz, tenha coragem, seja firme na fé, mas faça tudo com amor. Mas o que significa então permanecer firme? Que é essa instrução que Paulo está dizendo. Mantenham-se firmes. Quando a gente vê as palavras de Jesus lá em Mateus 7, a gente vai ver Jesus dizendo que quem ouve as suas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E ali, em outras palavras, ali quando você constrói a sua casa, a sua vida sobre a rocha, você está colocando o seu alicerce no lugar firme, que sustenta, que não pode ser abalado por qualquer circunstância, mesmo que as ondas venham, mesmo que a ventania venha, a chuva venha, a sua vida não será abalada, porque você está construindo na rocha, um fundamento firme. Quando a gente vai lá para 1 João, capítulo 5, no verso 1, ele vai dizer assim: e todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E aí ele diz algo muito poderoso, ele diz assim: e os seus mandamentos não são pesados. Então Jesus em Mateus, ele está falando, quem ouve e quem pratica é como quem estabelece, constrói a sua casa sobre um fundamento firme. E aqui em João, ele está dizendo, olha, aquele que ama a Deus verdadeiramente, ele vai obedecer aos mandamentos de Deus. Mas ele faz questão de ressaltar que esses mandamentos não são pesados. E às vezes quando nós fazemos essa pergunta, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? A primeira ideia que vem ao nosso coração são coisas que nós precisamos abrir mão, são renúncias que nós precisamos fazer, mas aqui João está dizendo que os mandamentos de Deus, eles não são pesados, eles são leves. Aquilo que Deus espera de você não é pesado, é leve. E tudo isso gira em torno de uma ideia: amar a Deus e obedecê-lo porque o amamos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então como que nós amamos a Deus? Obedecendo. Mas essa obediência não é pesada. Por que não é pesada? Porque a ideia de Deus para a obediência é algo que nós fazemos a partir de um lugar de profunda alegria e satisfação. Não de um lugar onde que nós estamos tentando agradar alguém que nós não recebemos da mesma parte, de uma profundidade, de uma alegria, de uma presença que nos satisfaça. Por isso que às vezes as pessoas podem estar dentro da igreja
e ainda assim não desfrutar a verdadeira alegria, o prazer, a paz que vem de Deus, porque elas sempre estão olhando para esse relacionamento numa posição de alguém que está sempre devendo, numa posição de alguém que sempre está tentando fazer o melhor possível para agradar o coração de Deus, mas é como se isso que você está tentando fazer para Deus baseasse na sua própria força, no seu próprio esforço, na sua própria capacidade. E ao invés de você viver a liberdade, como a gente cantou aqui, né? Na presença de Deus, onde o Espírito está, a liberdade, ao invés de a gente viver nessa liberdade, nessa alegria, nós estamos vivendo uma vida pesada, uma vida difícil. E eu não digo em relação às circunstâncias, eu digo às vezes em relação ao seu relacionamento com Cristo. Isso é muito importante, mas olha como Davi fala acerca da palavra de Deus, sobre obedecer os mandamentos. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no Salmos 19, a partir do versículo 7. Salmos 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita, e ela revigora a alma. Fala isso comigo. A lei do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma. Depois ele vai dizer: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, ou seja, dão clareza. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas, elas são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, e são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Na visão de Davi, a palavra de Deus era capaz de renovar sua alma, de trazer alegria, de fazer com que ele fosse completamente completo nessa palavra em Deus. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus traziam clareza na maneira de ver as coisas. Elas eram justas, mas ele diz algo interessante, diz que elas são mais desejáveis do que o ouro puro. Elas são mais doces do que o mel. Toda essa linguagem, todas essas palavras dizem respeito a um lugar de prazer, a um lugar de alegria, de satisfação, de plenitude. Todas essas palavras são um convite para nós entendermos que aquilo que nós podemos ter em Deus diz respeito a um lugar de plena satisfação. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. O que Deus espera de mim? Deus espera que eu o ame acima de todas as coisas. Deus espera que eu encontre nele o prazer sem igual. Deus espera que os mandamentos dele, que não são pesados, sejam a minha alegria, seja o meu prazer. O que Deus espera de você não é algo que você não possa carregar, muito menos que seja difícil, mas é leve. A palavra de Deus está declarando isso. Os mandamentos de Deus para nós são leves. O jugo dele é leve. O seu fardo é suave. O jugo é suave, o fardo é leve. O que Deus tem para nós não é uma vida, um estilo de vida em que parece que nós sempre estamos carregando um peso. Mas não é. É um lugar de tanta alegria, de tanta plenitude, de tanto prazer, que você só pode querer viver nesse lugar, em primeiro lugar. O primeiro mandamento que nós falamos, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Sabe, não, esse mandamento não é sobre amar alguém que você teria dificuldade de amar. Mas é amar alguém tão perfeito,
tão apaixonante. Amar alguém que satisfaz a sua alma com tamanha profundidade, que todas as outras coisas vão se tornar secundárias. Amém, igreja? Você está aí? O convite de Deus para nós é uma vida de delícias. O Salmo diz isso, que a destra do Pai há delícias perpetuamente. Na sua presença há delícias. Ou seja, existe um lugar para você se realizar. Enquanto nós não aprendermos o caminho da satisfação em Deus, dificilmente estaremos satisfeitos com alguma coisa nessa vida. Marido não precisa de uma esposa para se satisfazer, precisa do Senhor para se satisfazer. E vice-versa. Os filhos não são a satisfação dos pais, Deus tem que ser a satisfação. Sabe por quê? Porque desse lugar de satisfação é que você pode transbordar. O seu primeiro lugar de alegria tem que ser a presença de Deus. Tem que ser. E o que acontece é que nós passamos a nossa vida inteira buscando, tentando alcançar algo que complete a nossa vida, enquanto nós já poderíamos entender que nós somos completos em Deus. Engraçado que quando Jesus chama cada um de nós como discípulos, ele diz assim: aquele que não renunciar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, por causa de mim, não é digno de mim. E a gente sempre tem dificuldade de entender isso. Enquanto você não for completamente de Cristo, de Deus, Deus não pode te enviar de volta para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, para onde quer que você esteja, como um homem completamente satisfeito, como uma mulher completamente satisfeita nele. Porque sempre vai haver uma parte de você que divide a atenção com Deus. A maneira em que nós somos mais abundantes, transbordantes nos nossos relacionamentos, é quando, no primeiro lugar, o nosso coração é completamente do nosso Deus. Quando você é um marido satisfeito em Cristo, você transborda na vida da sua esposa e vice-versa. Quando você é uma esposa satisfeita em Deus, você vai transbordar desse amor sobre o seu marido. É interessante que a gente sabe que as famílias nessa terra, muitas vezes elas são quebradas por situações diversas. Mas a família de Deus não é quebrada. Porque na família de Deus não há órfão, não há viúva, não há divorciada, não tem. A família de Deus é um convite para todos, sempre. Venha como estás. Você vai encontrar a plenitude, a satisfação completa em Jesus. Mas agora, se você tem o Senhor, se você está satisfeito, se você está pleno, então você vai derramar essa plenitude. Você vai obedecer os mandamentos, porque eles não são pesados. Toda dedicação que nós podemos oferecer para Deus, sempre precisa vir de um coração satisfeito nele. É o único lugar onde a plenitude do amor de Deus pode transbordar em nós. Afetar a nossa vida de tal maneira que as suas motivações são transformadas, os seus planos são impactados, a sua capacidade é ampliada. Porque a verdadeira força de Deus, a verdadeira força, ela vem de Deus. Ela não vem de nós. Amém? Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Sabe, nós podemos passar a nossa vida inteira tentando alcançar coisas, tentando alcançar lugares, tentando alcançar posições que nunca vão nos satisfazer por completo. Jesus, através do seu apóstolo, disse assim que o amor ao mundo e aquilo que há no mundo, as coisas desse mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, elas vêm do mundo e não de Deus.
E quem ama essas coisas se torna inimigo de Deus. Às vezes o nosso amor está tão nas coisas, está tão nas coisas que nós podemos satisfazer na nossa carne, a cobiça da carne. As coisas que nós almejamos com os nossos olhos, a cobiça dos olhos. A soberba da vida, que diz respeito a status, que diz respeito ao lugar que nós podemos ser reconhecidos. Às vezes essas coisas, elas estão ocupando o lugar de Deus em nós. Mas Deus fala que essas coisas nos tornam inimigos dele. Porque o que Ele tem para nós é a satisfação plena. Ele quer ser a fonte da sua vida. Ele quer ser a fonte da sua vida. Amém? Queria que você ficasse de pé. Não vou me delongar muito. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do coração. Isso diz respeito a encontrar no Senhor um lugar de prazer tão intenso, tão profundo, que aí sim, quando você estiver satisfeito nele, Ele vai atender, satisfazer os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, pois Ele agirá. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência, evite a ira, porque aqueles que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Quero orar com você nessa noite. Senhor, nós precisamos de uma mentalidade transformada. Aquilo que nós muitas vezes achamos importante para nós, talvez não sejam tão importantes assim. Diante da plenitude, da profundidade, da amplitude do seu amor por nós em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite entregar os nossos corações ao Senhor. Nós queremos nos submeter a Ti. Nós queremos clamar pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida. Porque talvez, Pai, nós estejamos aqui, até aqui, vivendo uma mentalidade de insuficiência. Procurando coisas, procurando pessoas, procurando lugares para nos satisfazer, enquanto o Senhor se posicionou e se ofertou para ser a nossa satisfação. Senhor, nós queremos orar nessa noite, porque nós precisamos reconhecer o nosso estado, Senhor. Nós precisamos reconhecer o estado da nossa alma. Nós precisamos reconhecer e entender as nossas motivações. O porquê fazemos aquilo que fazemos. Porquê nós corremos atrás das coisas que corremos. Pai, precisamos que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite. Que o Senhor veja em nós se existe alguma coisa que estamos trocando o Senhor e colocando outras coisas no lugar. Pai, clamamos a sua ajuda. Pedimos a revelação do Teu Espírito Santo. Traga o entendimento, traga a revelação, Senhor. Para que possamos nessa noite tomar uma decisão, Senhor. De acreditar que existe um lugar de prazer em Ti. Que não pode ser tomado, que não pode ser roubado. Que vai completar a nossa vida de tal maneira que todo o restante vai fluir desse lugar de relacionamento contigo. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Senhor, o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós? Os seus mandamentos não são pesados. Pai, eu quero orar por aqueles que estão aqui nessa noite, que de alguma forma aprenderam ou construíram uma visão de mundo, uma visão de Deus, em que Deus é sempre aquele que está cobrando, é sempre aquele
que está pedindo algo para você renunciar. É sempre aquele que espera que você abra mão de coisas, sem ao mesmo tempo ensinar e trazer a revelação, trazer o entendimento de que o Senhor oferece algo que o mundo não pode dar. Senhor, por isso nessa noite, nós pedimos, Pai, que seja quebrado no poder do nome de Jesus, essas ideias mentirosas. Senhor, da ideia da renúncia sem recompensa. Senhor, remove isso do nosso coração e nos ajuda a encontrar nessa noite esse lugar onde nós somos tão satisfeitos, que renunciar não é um trabalho, que renunciar não é uma dificuldade, porque nós já encontramos algo maior, algo superior, algo melhor, e nós somos plenamente realizados em Ti. Se você quer nessa noite ter a sua mentalidade transformada, ora comigo. Senhor Jesus, hoje eu entendo que aquilo que o Senhor espera de mim não é pesado, porque a minha dedicação ao Senhor vem de um lugar de profunda alegria e satisfação na sua pessoa e na sua palavra. Me ajuda a amar e a abraçar os seus mandamentos, amar o Senhor. Guia-me pelo caminho da tua vontade, para que eu possa experimentar o prazer que está disponível para mim, na sua presença, que eu te glorifique cada dia mais, na mesma medida em que eu me satisfaço em quem tu és, em nome de Jesus, amém. Pai, eu peço que o Senhor traga revelação da sua pessoa e da sua presença sobre cada pessoa aqui nessa noite. Senhor, que eles sejam encontrados pelo Senhor nos seus devocionais, nas suas orações, que eles comecem a se relacionar contigo com uma expectativa nova, de descobrir uma alegria disponível para eles. Pai, que amanhã, quando eles levantarem, antes mesmo de fazer qualquer coisa, que eles sejam lembrados do seu amor por eles, que eles sejam lembrados da sua alegria nas suas vidas, que eles sejam lembrados do quanto o Senhor tem para oferecer do seu próprio amor, da sua própria virtude, da sua própria glória. E que dessa forma nós sejamos constrangidos a responder a esse amor com amor ao teu nome, com uma vida que reflita, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, nós clamamos dessa maneira, nessa noite, no poder do nome de Jesus. Pedimos que a tua paz seja sobre cada vida, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada coração e cada mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço em alguém que está perto de você. Diga para ele assim, olha, reflete sobre isso. Medita sobre isso. Encontra um lugar de alegria na presença de Deus. Amém? Deus abençoe.